Divisões e discordâncias sempre dão origem a um novo dia. E se os acontecimentos aparentemente se repetem, o entendimento que nós temos do país e das nossas instituições, esse se renova. Como disse uma vez o então presidente Juscelino Kubitschek, creio na vitória final e inexorável do Brasil como nação. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito em seu quarto no Palácio do Catete. Do suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 54, até a posse de Juscelino, em 31 de janeiro de 56, o Brasil teve 5 presidentes da República. E a crise é uma presença frequente na trajetória política do Brasil. Sua morte foi o desfecho de uma dramática crise que colocou no centro do palco político Vargas e o jornalista Carlos Lacerda, símbolo e motor da oposição ao presidente. A principal acusação oposicionista a Getúlio Vargas era a de que ele pretendia implantar no país uma república sindicalista inspirada nos métodos do ditador argentino Perón. O principal articulador da República Sindicalista seria João Goulart, colocado algum tempo antes no Ministério do Trabalho, mas já exonerado. E o porta-voz da chamada República Sindicalista seria a cadeia de jornais Última Hora, fundada por Samuel Weiner. O termômetro da crise estava em rápida subida no início da madrugada de 5 de agosto de 1954, quando Lacerda, depois de mais uma conferência candente contra Getúlio Vargas, chegou diante de seu apartamento na Rua Toneleiro, no bairro de Copacabana. Dirigia o carro o major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz, amigo e eleitor de Lacerda. De um carro estacionado na Rua Paula Freitas, desceram 2 homens e entraram pela Rua Toneleiro. Nesse momento, a história brasileira começava a mudar de rumo. E de repente, quando eu olho assim atrás do automóvel, eu vejo um corpo caído. Quando eu olho, é o Vaz. 5.000 pessoas compareceram ao enterro do Major Vaz. As manifestações contra o governo cresciam à medida em que a guarda pessoal do presidente ia sendo envolvida na trama. O assassino e seus cúmplices foram presos um a um, até que no dia 18 chegou a vez de Gregório Fortunato, Anjo Negro, chefe da guarda pessoal de Getúlio, composta de 83 homens. Falar, se você fala em se fugir para matar ninguém, eu não admito isso. Eu não quero tocar mais nesse assunto. Foi 8 horas da manhã, aproximadamente. Eu fui ao Catete e me pus em contato com o presidente. E tomado assim de uma grande irritação, de uma grande indignação, de uma grande revolta, ele disse uma frase que eu guardo sempre na minha memória. Esse tiro que acertou o Major Vaz, acertou-me também pelas costas. Então, uma notícia dramática emocionou até os corações mais frios. Suicidara-se o presidente Getúlio Vargas, dando à crise um desfecho inesperado e pungente. Quando essa notícia é divulgada pelas rádios, a população, de um momento para o outro, vira e se comove com essa notícia e passa a acusar as pessoas que seriam as responsáveis pela morte do pai dos pobres. Assumiu, então, com o suicídio, assumiu o vice-presidente Café Filho. No ano seguinte, houve eleições presidenciais e foi eleito o candidato Juscelino Kubitschek, do PSD, tendo como vice João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, a famosa dobradinha PSD-PTB. Aproxima-se o carro que conduz os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart, bem como os chefes dos gabinetes civil e militar da presidência, senhor Álvaro Lins e general Nelson de Mello. E havia uma enorme resistência contra JK, porque se entendia que ele iria trazer de volta, uma espécie de herdeiro político do getulismo, iria trazer de volta tudo que os inimigos de Getúlio quiseram e conseguiram deixar para trás por meio da pressão que fizeram contra Getúlio e que o levaram ao suicídio.
O povo brasileiro decidiu tomar em suas mãos a grande empresa de sua libertação econômica e da plena afirmação de sua capacidade civilizadora. O que eu diria é que JK governou todo o tempo com o desafio de se manter no poder, com o desafio de não despertar a fúria do leão, as Forças Armadas, contra ele, porque havia uma diferença entre parte do poder militar e a própria história de JK tinha ligação com o varguismo. Eu acho que o Juscelino, como político, houve vezes em que ele também sonhou, entendeu? E não deu tão certo, inclusive, para a trajetória dele. Juscelino se despede do governo no auge da popularidade. Cumpriu o mandato até o último dia e passa o poder para um adversário, Jânio Quadros, da UDN. JK tinha uma certeza que logo depois se transformaria numa ilusão. A democracia no Brasil estava definitivamente consolidada. Jânio da Silva Quadros, talvez o mais polêmico personagem da história política brasileira. Ele foi o último presidente eleito no Brasil antes da ditadura militar. Chegou à presidência da República a bordo de uma votação espetacular, mas renunciou ao cargo em apenas 7 meses. Deixou o país perplexo. De um grande fenômeno eleitoral, se transformou sem aviso prévio no pivô de uma crise política gravíssima. O motivo da renúncia jamais foi esclarecido inteiramente. Só se sabe que ela abriu caminho para uma crise que teria reflexos décadas seguintes. É preciso primeiro considerar que Jânio Quadros assume a presidência da República no momento de crise. Esgota-se o processo de crescimento brasileiro dos anos 50 e ele é eleito no pico da crise. Por sinal, em processo de crise, larvadas, as oposições, via de regra, assumem o poder. E o Jânio era oposição a toda a política e a temática dos anos 50. Há 30 anos, no palanque montado em frente ao então Ministério da Guerra, na esplanada dos Ministérios, o presidente Jânio compareceu ao seu último compromisso oficial. Passou em revista a tropa formada em honra ao Dia do Soldado e voltou ao palácio. Eu cumpri todos os deveres até o último. Compareci às comemorações, condecorei as bandeiras nacionais, ouvi um discurso magnífico, sério, conciso, grave, do ministro Denis. Despedi-me dos presentes, ouvindo o hino nacional voltado para a banda, como se impõe. Só se ouve o hino nacional voltado para os que o estão executando. E mais adiante, 1 hora depois, 2 horas depois, digamos 10h30, 11 horas, reunidos todos no meu gabinete e examinado o quadro, eu decidi pela renúncia. Renunciou Deodoro da Fonseca, renunciou Rui Barbosa, renunciou Getúlio Vargas. De maneira que eu estou muito bem acompanhado em um país no qual não se renuncia a nada. A renúncia do Jânio Quadros talvez seja uma das causas mais esquecidas da implantação do regime militar, né? A renúncia do Jânio Quadros, inclusive, ela não é propriamente, digamos, uma crise institucional, né? Assim como o suicídio de Vargas não foi. Mas o que veio depois foi o Congresso Nacional foi notificado e disse, muito bem, renunciou, fazer o quê, né? Lamentamos, poucos meses depois de ter tomado posse, o Jânio Quadros, nesse episódio que nunca se explicou muito bem, renunciou. O Congresso tomou ciência e deveria assumir o vice-presidente, que, no entanto, estava em viagem ao exterior na China. Assumiu, portanto, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli.
e na expectativa de que João Goulart, o vice, viesse para o Brasil para tomar posse. Mas os ministros militares, e aí vem a crise, os ministros militares dizem não. Não queremos que o vice-presidente volte, porque João Goulart era visto como comunista, como esquerdista, e os ministros militares dizem que era absolutamente inconveniente o seu retorno ao Brasil para tomar posse. Aí pronto, vira uma crise. Como assim não pode? Ou seja, pela força das armas, os ministros militares queriam impedir a posse, o cumprimento da Constituição, a posse do vice. Então aí se estabeleceu uma enorme celeuma, foi preciso uma série de coisas. Primeiro, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, estabeleceu uma campanha muito famosa, conhecida como Rede da Legalidade. Uma campanha que advogava o óbvio, no impedimento do presidente, assume o vice. Para os militares linha dura, o presidente João Goulart personificava a ameaça comunista. Jango queria mudar o país. Em defesa de uma ampla reforma agrária e mudanças na Constituição, o presidente reuniu milhares de pessoas em um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A oposição respondeu com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Cabo Anselmo comandou uma rebelião contra punições aos marinheiros. Era a segunda quebra na hierarquia militar em 6 meses. Jango ficou ao lado dos rebeldes. Os militares decidiram, dariam um golpe na primeira semana de abril. Mas a marcha dos militares que queriam o poder foi antecipada e partiu de uma cidade no interior de Minas Gerais. Essa é uma ruptura institucional, talvez a mais grave da história brasileira, certamente um dos eventos mais importantes da história recente do Brasil, na medida, inclusive, em que ela contou com o apoio de setores da sociedade brasileira. No dia 31 de março de 64, João Goulart viveu a solidão de quem estava na presidência, mas já tinha perdido o poder. Bom, e também João Goulart foi vítima, seu governo foi vítima de uma das maiores campanhas de desestabilização, patrocinada não só pelos empresários brasileiros, mas também pelo governo norte-americano, como isso hoje está abundantemente demonstrado. Em 1968, milhares de pessoas foram às ruas pedir o fim do regime militar. O general Costa e Silva, que havia substituído Castelo Branco na presidência do país, reagiu. Baixou o ato institucional número 5, o mais duro de todos. O AI-5 foi um instrumento de endurecimento da ditadura militar, uma radicalização. Já vinha desde o golpe de 64, uma ala mais radical dos militares, chamada Linha Dura, demandando a reabertura do processo de punições, de cassações, suspensão de direitos políticos. Eles estavam insatisfeitos com as punições que foram feitas em 64 e 65 e demandavam a reabertura dessa temporada de punições. Conseguiram isso em 68, dezembro de 68. Corre 5, você corre 10, você quer 21, e aí você quer sempre mais. Se brinco que é corrida, eu não corro, eu fujo. Eu deixo o problema ali. Eu tenho que ter um vício, né? Meu vício hoje em dia é a corrida, né?